coisa absurda. Silêncio. Vamos começar aqui o resumo de... resumo de penal não, né, exatamente, mas vamos falar um pouco de penal, porque eu disse que ia ter de vez em quando uns vídeos, né, então enquanto está tudo na paz, dá pra ter vídeo. Quando não dá, cagou tudo, acabou. Quis dizer acabou, não cagou, tá? É, sem querer. Ah, tá meio escuro aqui, tá complicado, mas bora lá. Resumo de direito penal dos crimes contra o patrimônio. Nós vamos começar, se Deus quiser, pelo furto. Por que não? Porque, não sei, bora lá. Classificação doutrinária. O furto é considerado um crime comum, material, doloso, de dano, de forma livre, comissivo, em regra, né? Instantâneo ou permanente, unissubjetivo e plurissubsistente, não transeunte e admite tentativa. Entendemos, como é que se diz? Exequível o cometimento do furto por comissão também. Por omissão. Aqui no escuro não dá para ler direito, me perdoem. Sujeito ativo. Qualquer pessoa, salvo o proprietário ou possuidor da coisa. Sujeito passivo. É a pessoa física ou jurídica que detenha a posse ou propriedade da coisa. Objeto material. A conduta criminosa recai sobre a coisa alheia móvel, que são considerados os animais, aeronaves, navios, os títulos de crédito, os talos de cheque, os frutos, as árvores. As coisas de uso comum também podem ser objeto de furto, como a água e a luz. A coisa abandonada e a coisa de ninguém não podem ser objeto material de furto, pois não são coisas alheias. Se o agente pensou que se tratava de coisa abandonada e dela se apoderou, haverá um erro de tipo que excluirá o dolo. Quanto a cadáver, se a subtração for com intuito de lucro, haverá caso de furto. Caso contrário, o crime será de subtração de cadáver. Quem subtrair cadáver da faculdade de medicina com o fim de retirar o ouro existente na arcada dentária incorrerá em crime de furto. Era muito comum naquele tempo, né, colocar dente de ouro, dente de prata, né? Então é bom vocês ficarem atentos a isso, porque isso quase nunca vai ser cobrado. Mentira, calma lá, babaca. Objeto jurídico. Aqui vai ser tutelado a posse e a propriedade. Tipo objetivo. Subtrair. Algo que tenha qualquer coisa, entendeu? Que tenha valor econômico e que possa ser removida. Coisa alheia para os juristas não é só a pertencente a outrem, mas também a que se acha legitimamente na posse de terceiro. Doutrina e jurisprudência admitem o furto cometido por ladrão contra ladrão, reconhecendo como sujeito passivo o proprietário original da coisa. Tipo subjetivo. O tipo requer dois elementos subjetivos. O primeiro é o dolo do agente, que é genérico, né, geral. E também uma finalidade especial, o dolo específico, o fim de assenhorar-se da coisa, onde está contido na expressão para si ou para outrem. O animus furandi, de fura-olho, sabe? Pois é, piada lixo. Vamos lá, continuando. O furto de uso. A fruição da coisa momentânea, sem efetivo prejuízo ao ofendido, com restituição da coisa no estado em que antes se encontrava, não é contemplado pela norma penal em estudo. O furto de uso somente será reconhecido se se não era exigível outra conduta do agente, a não ser sacrificar direito alheio, como subtrair o veículo da vítima para socorrer o filho ao hospital. Será excluído o dolo e, consequentemente, o fato será considerado atípico se o agente subtrair coisa alheia pensando ser própria, erro de tipo. É pacífico na jurisprudência o reconhecimento do estado de necessidade em caso de furto famélico. A conduta do agente se realiza com um único objetivo, o de saciar a fome, num estado de extrema penúria, não podendo esperar mais,
por ser a situação insuportável e que somente por meio do ato ilícito consiga resolver o problema de falta de alimentação. Com essa caracterização aqui, parece até que é o Tom Hanks naquele filme do Náufrago, que ele chega da ilha e já quer comer a padaria inteira. Não, um negócio aqui é bem menos dramático, tá? Quer dizer, é dramático, muito dramático na realidade, mas só que como está sendo mostrado aqui, parece que o cara veio da Ilha da Rainha da Morte e agora que tá conhecendo comida. Não é assim também. É que tá ficando muito escuro, peraí. Muito bem. Ai. Tô ficando velho pra essas coisas. Ter 30 anos de idade não é fácil não, né? Ocorre no momento em que o agente tem a posse tranquila. A consumação ocorre no momento que o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo. Consuma-se quando a coisa sai da esfera de disponibilidade e de proteção da vítima e ingressa na disponibilidade do sujeito ativo. Para a jurisprudência do STF, para a consumação dos crimes de furto e de roubo, basta a posse do bem em poder do agente, ou seja, basta uma inversão da posse. Acabou-se, entendeu? Se fumou, se você for pego, tá? Não que eu acho que criminosos vejam meu canal. Lixo. Independentemente de vigilância da vítima ou posse tranquila, de modo que a fuga, logo após o furto, caracteriza a inversão da posse, e o furto está consumado, mesmo havendo perseguição imediata e consequente retomada do objeto. Teoria do amócio, sei lá. Sendo crime instantâneo, a consumação se verifica no exato instante em que o delito é cometido. O crime também restará consumado quando a coisa estiver oculta, mesmo encontrando-se perto da vítima. Igual, ocultada? Não sei disso não, hein? Tudo bem. Vejam esse texto aqui lá no resumo de crimes contra o patrimônio do Jus Brasil. É muito bom, cara. Tô lendo aqui pra vocês, mas se quiser ir lá, fique na paz. Tentativa. Crime material, exigindo assim o resultado naturalístico. A tentativa é perfeitamente admissível na hipótese do agente não conseguir subtrair a coisa por circunstâncias alheias à sua vontade. Também caracteriza a tentativa na hipótese de ser perseguido pela polícia e preso logo após a subtração, pois a coisa não saiu da esfera de proteção e disponibilidade da vítima. Furto e desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, artigo 15 da CP, do CP, né? A execução é interrompida pela própria vontade do agente. Medo, remorso, baixa qualidade do objeto material, dor de barriga. Caramba, pois é verdade. O que uma diarreia não atrapalha, né? Ocorre desistência voluntária se A ingressa na residência de B, mas por qualquer motivo, desde que voluntário, desiste de prosseguir e foge sem nada levar. Responde por invasão de domicílio. Arrependimento é considerado eficaz se A subtrai um livro de B e antes de ter sua posse tranquila, devolve o objeto. Sua conduta foi de encontro com a continuidade do processo de execução de uma típica iniciada. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15, né? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O arrependimento posterior é uma causa especial de diminuição de pena e só tem aplicação nos crimes materiais, pois seu reconhecimento se verifica com a reparação do dano ou a restituição da coisa. O indivíduo que voluntariamente arrepende-se e comunica à vítima o local onde o mesmo se encontra será beneficiado por esta entidade criminal. Nego, tem até capeta aqui. Tô brincando. Não, eu tô brincando sim, pô. Vai se catar. Repouso noturno, entidade, né, capeta? Vamos lá. Repouso noturno é o período em que as pessoas descansam, de acordo com os costumes de cada região do país,
A vítima encontra-se vulnerável e por isso a pena será aumentada de 1/3. Doutrina e jurisprudência são pacíficas ao admitirem sua aplicação apenas ao furto simples. Furto de pequeno valor e criminoso primário. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor, a coisa furtada... Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, ou diminuí-la a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Primário é o sujeito que não é reincidente, aquele que, mesmo cometendo outros crimes, ainda não foi definitivamente condenado. Pequeno valor é aquele em que a coisa furtada não ultrapassa o valor equivalente ao salário mínimo. Vigente à época do fato criminoso. O privilégio e o furto qualificado. Segundo reiterada jurisprudência do STJ, não se aplica ao crime de furto qualificado o benefício previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do CP, uma vez que a existência da qualificadora inibe a aplicação do privilégio. Não obstante, a primariedade, o pequeno valor ou pequeno prejuízo em razão de flagrante incompatibilidade. Súmula 511 do STJ. Preste atenção na súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155 CP, parágrafo 2º, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor e a qualificadora for de ordem objetiva. Então, se for abuso de confiança, que é subjetiva, ela não vai entrar nessa parte, no abuso de confiança, tá? Mas é para deixar claro que o STJ já mudou a cabeça dele, que nem um bipolar. Tô brincando. É só aqui, tô brincando, sempre brincando, né? Mas ele já mudou o entendimento dele, que eu tinha escrito em algum lugar aqui e já esqueci. É isso mesmo, já esqueci. Mas olha, é sério, preste atenção na súmula 511 do STJ, tá? Que isso muda as coisas e muda para valer. Furto de energia elétrica. A cláusula de equiparação, uau, do 3º parágrafo, vamos ver. Equipare-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Captar energia antes de sua passagem pelo aparelho medidor configura o delito, considerando permanente, possibilitando prisão em flagrante do agente enquanto perdurar seu efeito. Se o agente alterar o relógio de luz e passar a pagar metade da energia elétrica consumida, o crime será de estelionato. A ligação clandestina para a utilização de TV por assinatura, conhecida como gato, para nós não pode ser equiparada a furto de energia elétrica. Dá-me o favor, né? Ele me poupe, né? Tô brincando. O fato é ilícito, mas não chega a ser típico. A energia elétrica, quando subtraída, depois e armazenada, causa perda patrimonial, diferentemente do sinal de TV a cabo, em que sua utilização não gera dano. É uma perda de energia de valor econômico, mas a ausência de ganho por parte da empresa. Entendeu? Entendeu, velho? É assim que fala. Furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. E aí vai. Uma coisa interessante entre qualificador e majorante é que, por exemplo, a majorante ela diz assim: olha, tá vendo essa pena que está aqui? Pois é, se você fizer uma merda que está prevista aqui, você vai levar um aumento de meio, de 2/3, de 1/3, não sei. Pensa na fração que você quiser, você que estuda matemática. Mas a qualificadora, ela é uma coisa, é uma inovação, né? Você vê, tem esse crime aqui, mas só que olha só, tem uma inovação no próprio crime. O furto simples e o furto qualificado. Olha só o qualificado. Muda a duração de tempo que você será punido. Muda completamente a duração dos anos. Por exemplo, se um crime tem, na sua forma simples, tem como pena de 1 a 3 anos, um crime X. E o crime X qualificado, ele pode ter uma pena de 3 a 8 anos, entende? Tá, mas bora continuar aqui.
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. A violência aqui é empregada contra o obstáculo que está impedindo a subtração da coisa, com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza. Abuso de confiança é a quebra da fidelidade do vínculo de amizade existente entre algumas pessoas. Emerge de uma condição particular de lealdade. É preciso gozar absolutamente de confiança para incidir na qualificadora. Fraude é o ardil na prática do crime, o engodo, a mentira, o embuste, utilizados para facilitar a subtração da coisa. A conduta do agente nesta espécie de furto é no sentido de subtrair os bens da vítima, iludindo-a momentaneamente. O delito é cometido sempre sob a vigilância da vítima. A qualificadora também se aplica quando a vítima não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato, como doente mental ou uma criança. Difere do estelionato, pois neste a vítima é enganada. Seu consentimento é viciado pelo erro. A própria vítima faz a entrega da vantagem ilícita ao agente. O sujeito, mediante fraude, cria no espírito da vítima um sentimento distorcido da realidade. No furto com fraude, haverá sempre uma subtração, como a ladra profissional que se finge de doméstica para furtar a casa em que se empregou. Uma parasita, né? A ladra entra na casa, ninguém desconfia, parasitou, pegou tudo e foi embora. Mas é isso aí. Vamos parar por aqui, porque até onde ele foi, né? E acabou-se. Cai fora.